Eu acho que é importante essa ligação com a democracia direta, justamente para que haja uma maior ligação povo-deputado, deputado-povo, não fica apenas se encontrando de 4 em 4 anos. Por isso que essas ideias de aumentar nível de plebiscito e principalmente referendos populares, como vem aí na proposta da defesa da República e Democracia, que foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, e de uma certa forma idealizada pelo professor Fábio Comparato, eu diria que somos muito sensíveis a essa ideia, né? Muito favoráveis a isso, de modo a que possa haver uma maior participação popular na condução do processo democrático. Nós tivemos uma Constituinte em 1988 e de lá para cá nós tivemos 45 emendas constitucionais, né? Nenhuma delas submetida a um processo de referendo. Embora o referendo fosse possível, nenhuma delas foi submetida a processo de referendo, que mostra ver que a ideia do referendo na Constituição de 88 virou letra morta no exercício legislativo. Mais um sinal de que a construção dos acordos foi afastando o povo do dia a dia da política. Eu acredito que a importância da participação do povo não é só de ampliar a decisão, mas também de haver maior compromisso e maior engajamento. Um exemplo claro é esse referendo do dia 23 de outubro próximo, referendo acerca do desarmamento, né, da possibilidade de comércio de armas. Eu acredito que o resultado do referendo, pelo que as pesquisas estão indicando aí, não deve ser muito diferente do resultado da votação no parlamento. Mas a importância do referendo, a meu ver, é que as pessoas, ao votar, ao discutir e ao se engajar numa das duas opções, elas passam a ter a atitude que a lei delas exige, ou seja, não apenas eu sou a favor do desarmamento, como eu também me desarmo, né? Isso é uma coisa muito importante de levar a conscientização para o eleitor. Não é uma questão especificamente política, enfim, mas é uma questão do dia a dia. A minha experiência como juiz criminal há 15 anos mostra que não é o fato da lei proibir que as pessoas deixam de cometer os crimes. A gente não sai matando, deixa de matar as pessoas só porque é crime, mas porque isso está arraigado na nossa consciência por uma série de outros vínculos de solidariedade. Essa é também um acréscimo em relação ao referendo. A Europa nos trouxe lições recentes disso, né? No referendo em relação à Constituição Europeia. Na França havia uma maioria gigantesca no parlamento a favor da adesão à Constituição Europeia, 80%, 90%, não tenho o dado correto para dizer, e quase 60% do povo chamado à urna votou não. A mesma coisa, com matizes diversos, razões políticas diferentes, aconteceu na Holanda, onde 3/4 do parlamento apoiavam a adesão à Constituição Europeia e 2/3 da população a rechaçou. Uma questão interessante ainda na França, que o voto é facultativo, 1/3 das pessoas votou na eleição a presidente, 2/3 votou no referendo da Constituição Europeia, o que mostra que essa é uma questão que mobiliza e faz o povo participar. Isso pode ser, digamos assim, uma situação diferente na nossa história política, da qual o povo tem sido meramente um eleitor de 4 em 4 anos. E eu diria aí, não tenho muito mais tempo para falar, mas diria que a democracia direta não vai exclusivamente do plebiscito e referendo. É preciso aumentar o espaço de participação da sociedade. A gente concorda, por exemplo, com a ampliação da competência para ações diretas e coletivas por parte de entidades da sociedade civil e ampliação e maior proteção da iniciativa popular. E aqui trazer aqui um relato a respeito da iniciativa popular legislativa, que é também uma figura quase inexistente. Eu, na época de estudante, eu acho interessante dizer isso, que boa parte do nosso público aqui é estudante, eu estava no Centro Acadêmico 11 de Agosto, um pouquinho antes da Constituinte, e lá nós participamos de um movimento que se chamava Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte. O que se fazia lá com várias entidades de base sindicais, religiosas, estudantis, enfim, reunir assinaturas em emendas populares. E eu fiquei inúmeros dias lá, como presidente do 11 de agosto, recolhendo assinaturas de pessoas que passavam por lá,
e assinava, eu quero assinar essa emenda do preferência ao idoso, essa emenda da verba para a educação, e assim foi se feito, né? A emenda das emendas foi justamente aquela que ingressou na Constituição, que foi a possibilidade da iniciativa popular legislativa. E, coincidentemente ou não, o único projeto de lei que adveio do movimento de iniciativa popular, que virou lei, é a Lei 9.840, que se conhece como Lei Anticorrupção Eleitoral. Foi a única que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas e conseguiu o trâmite necessário para virar lei. Então, de modo que nós podemos ver a tangência entre essas duas questões, participação popular e corrupção. É curioso que esta única iniciativa popular está sendo hoje, de alguma forma, flexibilizada, aí já foi votada no plenário, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o artigo 41A da Lei Eleitoral, de modo a reduzir um pouco a sua eficácia. Por quê? Porque inúmeros prefeitos, país afora, vieram a ser cassados após a edição dessa lei. O que me leva, mais uma vez, a concluir que sem participação e sem pressão popular, não há reforma política que o Congresso possa fazer de uma forma a ampliar direitos e ampliar a democracia. Eu citaria ainda um outro instituto, que seria novidade entre nós, que é o que os americanos chamam de recall, ou a destituição do chefe do executivo no meio do seu governo. No parlamentarismo, há estruturas muito mais ágeis para enfrentar crises como a nossa, em situações parlamentaristas, é possível que já fosse resolvido de um lado ou de outro, ou dissolvendo o parlamento, ou caindo o gabinete do ministro, enfim. No presidencialismo, como todos sabemos, a ruptura é muito traumática. Ou você tem a renúncia, ou você tem o golpe, ou você tem um processo jurídico que é profundamente traumático, custoso, e muitas vezes não é cabível nas situações presentes. Isso mostra que nós ficamos sem opção, né, para resolver certas crises. Eu acho que essa ideia do recall é algo que poderia vir, um referendo a posteriori, enfim, poderia vir na vizinha Venezuela. Isso aconteceu recentemente, né? Pelo que nós vimos, havia uma crise de enormes proporções quanto à legitimidade do governo do presidente Chávez. Essa crise só se resolveu após submetê-lo, embora não tenha aderido de sua vontade a primeira vez, mas, enfim, só se resolveu quando efetuado o recall e ele foi mantido. Ou mantido ou não mantido, enfim, a crise, há uma perspectiva, não só da crise se resolver, como do eleitor ser chamado de novo para dizer, é isso mesmo, é nisso que você votou, evitando o que é uma coisa muito comum nesse país, que é a fraude eleitoral, né? Você vota num candidato que lhe promete A e recebe o governo B. Isso dentro do direito penal, aí nós chamaríamos de ardil, né, de estelionato.